Boa noite, pessoal, tudo bom? Hoje vamos para o segundo episódio, então, da nossa querida, do nosso caso, né, da travessia na prática. E eu estou esperando aqui a Raquel entrar para a gente conversar hoje sobre ferritina, né? Você já ouviu falar disso? O que que significa ferritina? Vamos ver aqui, a Raquel acho que está entrando. E vamos falar muito sobre qual é o papel da ferritina. Como que a gente observa isso principalmente nas questões da perimenopausa e Dona Raquel está chegando agora. Oi, Raquel, tudo bom? Oi, bem, Kel? Tudo ótimo. O pessoal tá todo mundo aqui tá querendo saber qual que se ferritina é para comer, para beber, para, né, para cheirar, como é que é isso? É isso. Olha, boa, boa. Deixa eu te falar, né? A gente vai começar falando da ferritina, porque muitas mulheres, e isso não precisa necessariamente estar só na perimenopausa ou não, tá? Isso é pré-menopausa, idade fértil reprodutiva no ápice ou até pós-menopausa. Muitas mulheres acabam confundindo tudo mudo, tá mudo? Ué. Tá mudo por aqui, Raquel. Não, nós estamos mudas, não. Acho que não. Pelo menos Será que, será que estamos mudas? será. Será que mais alguém consegue dizer pra gente se a gente tá muda? Acho que não. Bom, Tá mudo por aqui, Raquel. Olha, eu acho que tá funcionando, gente. Vocês só querem. que Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos sair e entrar de novo, Raquel. Pode ser? Ó, vou sair e entrar de novo pra ver. Ó, a Carol vai testar, então daí a gente tá, verifica, confirma aí beleza. se ela vai com ela ou com a gente. Mas por enquanto, então, a gente vai explicando o papel da ferritina, né? Vamos começar primeiro com essa questão da ferritina. Ó, tá, ela vai sair e vai entrar. Vamos primeiro pensar sobre essa questão da ferritina para uma pessoa, qualquer pessoa, tá? Independente de gênero, qual é a influência, qual é o papel da ferritina para o ser humano? Boa, Kel. Bom, a ferritina, ela faz o transporte, ela é como se fosse o cofre de ferro do nosso corpo. E Uhum, aí, a gente tem um pouquinho de noção, né? Quando a gente fala de ferro, a gente lembra de anemia, né? Começa a lembrar, associar isso. ferro com anemia. Então, o que que o ferro faz no nosso organismo? Ele transporta oxigênio para nossas células. Então, assim, é como se fosse o pulmãozinho, né, das nossas células para poder respirar. O ferro também auxilia na produção daqueles neurotransmissores tão famosos, dopamina, serotonina, que trazem, né, Uhum. felicidade, bem-estar, nessas sensações. Ajuda também na regulação da ocitocina, que é principalmente, né, para mulher, isso é muito essencial, ajuda a regular a imunidade também. Então, o ferro, ele tem uma série de funções dentro do nosso organismo, que quando ele está em baixa, a gente começa a apresentar esses E agora sintomas. ficou mudo para mim, Raquel. Ixi. Oi? Tá me escutando? Agora voltou. Ah, não sei o que foi. Então, quando a gente está com ferro baixo, significa que a Uhum. gente está, né, com aquela névoa mental, aquele cansaço inexplicável, faz um pouquinho de exercício, já se sente muito cansada, aquela dispneia, assim, falta de ar, assim, né? Começa a ter problemas Uhum. de cognição e uma irritabilidade, assim, uma ansiedade meio inexplicável, um sono que não repara. E aí, coincidentemente ou não, isso são sintomas do quê? Tudo que eu acabei de falar. Tananã! Perimenopausa! Exatamente. Então, assim, se isso já é um sintoma da perimenopausa e a gente tem também Uhum. essa baixa estoque de ferro, isso acaba atuando como uma sinergia, assim, uma vai potencializando a outra. E todos Sim. esses sintomas, para todas as mulheres, né, ou homens também, acabam também servindo, tá? Então, assim, se você tá com muita queda de cabelo, também a ferritina baixa é um indicador também de queda de cabelo. Até na libido acaba influenciando, né?
E no caso, a gente trouxe esse tema aqui hoje, que eu acho que é importante trazer, porque isso está muito claro no caso da Suelen, que a gente está analisando, né? Então, ela trouxe vários desses sintomas de irritabilidade, né, de distúrbios com relação ao cansaço, esse cansaço, enfim. E quando a gente vai olhar para os exames dela, além, claro, de algumas alterações no eixo hormonal, que eu também vou abordar aqui, ela tá com uma ferritina abaixo de 30 nanogramas por ml. E isso também é um sintoma, acaba piorando esse sintoma, né? Uhum. E uma outra coisa que é bem importante falar com relação a isso é que mesmo quando, por que que essa questão da ferritina baixa, ela é pouco falada? Porque geralmente as pessoas usam ali o hematócrito, onde tem a questão de anemia. Olha ali, tá com anemia, tá com... Uhum. Ah, não, tá tudo dentro do normal, né? Tá tudo dentro Sim. dos valores de referência e toca a vida. Eu mesmo, vou te falar bem a verdade, fui olhar agora, né, os meus últimos exames e a minha ferritina tá nos últimos 5 anos num limite muito baixo. Eu falei, nossa senhora, eu preciso realmente olhar para isso porque tem sintomas que eu cuido e não vejo melhora, entende? Então, isso agora eu vou até focar mais nisso no meu próprio organismo, né? Isso até acabou me servindo como um alerta. Porque eu ia também nos médicos, e assim, casa de ferreiro, espeto de pau, a gente não se analisa, a gente não, né? A gente acaba precisando de alguém para olhar assim. E como falava, não, tá normal, eu também não parava para me preocupar muito. E quando a ferritina tá baixa, significa que ela já doou, ou seja, a parte circulante de ferro tá lá funcionando. Então, o teu hematócrito tá normal, a hemoglobina tá normal, tudo mais. Ferro sérico que a gente tem, que é o ferro circulante, também parece normal. Quando ela tá Uhum. baixa, significa que o estoque tá baixo. Então, significa que, assim, mesmo que todos os valores sejam normais, você ainda vai estar sintomática. E eu Tá. acho que o mais desafiador disso tudo é que os valores de referência dos laboratórios, principalmente aqui no Brasil, tá? Os Uhum. valores de referência do laboratório para ferritina, eles colocam. O valor de referência é uma estatística, é um valor estatístico, não é um valor clínico, né? Tá. Então, o valor normal é acima de 15, por exemplo. 15 é muito baixo. Se você está com uma ferritina abaixo de 30, precisa de uma intervenção, precisa estar orientando isso, precisa estar olhando para isso, sabe? Senão você pode estar sentindo todos esses sintomas que eu acabei de falar, sabe? Uhum. Quer Ah, comentar mas alguma coisa? daí quero comentar uma coisa. Hum. Quero saber como é que faz quando a gente quer melhorar essa questão da ferritina. Olha, é, tem alguns motivos para poder falar de melhora da ferritina, eu preciso falar por que que ela baixa, tá? Então, por que que ela Uhum. também acaba baixando muito na perimenopausa, tá? A ferritina, principalmente mulheres menstruantes, digamos assim, perdem muito ferro na menstruação. E quando a gente chega naquela primeira fase da perimenopausa, onde a gente tem a dominância de estrogênio e tem um aumento muito grande do fluxo de menstruação, isso Uhum. acaba perdendo cada vez mais. E aí a gente começa a ter os ciclos anavulatórios, que é sem o óvulo, né? Que a gente também já falou isso, aqueles ciclos que a gente menstrua, mas a gente não está ovulando nesse Ah, momento. só fazendo uma ressalva, né, Raquel? O caso da Suelen é exatamente esse, Exato, né? Exatamente nesse período que ela tá né, em que ela tá observando que dentro de um mês ela tem na maior parte das vezes, mais de um ciclo. exato, Então, onde exatamente a gente não idealmente, né? A gente possivelmente conseguiria verificar isso num exame, mas isso não é obrigatório, né? Pode ser que não, pode ser que não esteja acontecendo, mas, né, no caso dela, sim, a gente conseguiu observar exatamente isso. exatamente. O caso dela ficou muito evidente dessa questão, assim, né? Uhum, Desses ciclos ovulatórios, esse excesso de fluxo. E como a gente está com a progesterona baixa, a progesterona ela ajuda a gente a proteger do estresse oxidativo. uhum, Então, quando a progesterona está baixa, a gente aumenta o estresse oxidativo, acaba perdendo ferro também, porque daí o ferro, eu não vou entrar em detalhes químicos aqui, sim. ele ajuda a dar uma Uhum, neutralizada nesse estresse oxidativo que está aumentado e acaba perdendo mais ainda.
O estresse geralmente está mais acentuado, a gente acaba perdendo mais ferro ainda, né? Então, tem vários fatores que vão se acumulando para perda de ferro. E no nosso caso também da alimentação, pode ser uma baixa de absorção, pode ser que o teu intestino esteja inflamado. Então, pessoas que têm um aumento de resistência insulínica, né, que têm alguma doença intestinal, uma irritabilidade intestinal. Nem preciso falar de alimentação desregulada, né, gente? Porque daí acaba intoxicando, inflamando o intestino e tu não consegue absorver. E tem um hormônio que se chama epictina, que Uhum. é mudo. Ele, quando ele está muito alto, ele diminui a absorção de ferro pelo intestino. E Tá. isso, por quê? Para proteger, porque o excesso de ferro também é prejudicial, entende? Então a Uhum. gente tem um normal ali. Então o excesso de ferro também é prejudicial. Então o corpo, ele muito sabiamente começa a fazer esse balanço. Só que algumas situações do nosso corpo que parecem que o corpo interpreta, né, de uma forma errada, bloqueia a absorção de ferro, que é quando a gente está com o corpo inflamado, com resistência insulínica, quando você está com uma pré-diabetes, que também é o caso da Suelen, né? Então, quando você está com resistência insulínica, esse hormônio aumenta e aí diminui a absorção de ferro. Outra questão também, o ferro, ele é muito, o ferro M, principalmente aquele que vai ser mais bem absorvido, ele está mais presente nas carnes animais, né? Na proteína Uhum. animal, digamos assim. Sim. E principalmente carne mesmo, carne vermelha, tá? Algum animal em específico, Raquel, Não, que principal, tu assim, a gente já diria que tem sabe. mais? Não. Não, a carne vermelha no geral, ainda tem também na Tá. carne branca, mas carne vermelha é mais presente. Principalmente o fígado, Uhum. né? Minha mãe fala que na época que ela estava grávida, a anemia dela era tão severa que ela tinha que bater fígado com suco de couve, sei lá. Eu sei que até hoje eu não consigo sentir o cheiro de fígado, entendeu? Então, sim, o fígado tem. Só que o que acontece? Eu até pesquisei sobre isso, se o aumento do consumo de carne vermelha também acaba tendo outros prejuízos para a tua saúde, entende? Então é um balanço meio difícil de a gente regular. Que a gente e a proteína animal, a proteína, desculpa, perdão, a proteína vegetal, que também possui, né, o ferro vegetal, perdão, o ferro vegetal que também a gente pode absorver, ele precisa passar por uma série de tratamentos antes de a gente consumir, para poder diminuir a quantidade de antinutrientes, para ele poder ser absorvido. Ou Tá. seja, é difícil se alimentar corretamente na quantidade certa de ferro. Além disso, a gente precisa estar com o intestino em condições normais de pressão e temperatura para absorver. E na questão da mulher, tem-se o agravamento da perda menstrual. E a Uhum. mulher na perimenopausa também tem essa questão hormonal que acaba diminuindo, né, a mais ainda o estoque de ferro. Tudo isso para dizer que, se você, a gente faz algumas mudanças na alimentação, mas, por exemplo, quando você está com uma quantidade, né, nos seus exames abaixo de 30, tem que fazer suplementação, entende? Porque até corrigir isso com a alimentação, isso vai demorar muito, você vai continuar eh, com os teus exames, com os teus sintomas alterados, entende? Então, são coisas que a gente quer resolver de uma vez. Então, precisa fazer a suplementação bem orientada para poder ter esses estoques, normalizados. Aí E é depois, fácil, né, fazer a suplementação de ferritina, né? a gente faz a suplementação do ferro, mas o ferro tem que ser na forma de bisglicinato, que a gente fala, tá? Não pode ser o ferro sulfato, o ferroso. Tem outros tipos de ferro aí no mercado que são mais baratos, mas eles são pouco absorvidos e dão muito problema gastrointestinal. Então, dão problema de estômago e tu fica constipada. Então, precisa ser o ferro bisglicinato. E o ideal Ai, é que meu Deus, eu fiquei seja. até curiosa agora, Raquel, porque eu faço reposição de ferro, fiquei pensando assim, meu Deus, será que é o ferro que eu estou tomando? Tem Será que que é ser. esse mesmo? Ah, eu acho, Outra eu acho que eu coisa. tô tomando aquele que não pode, ó, que é o sulfato. Não, esse aí, a quantidade que tu precisa tomar é muito maior para poder fazer esse estoque, e ele dá esses efeitos adversos que são bem conhecidos, entendeu? Tanto no intestino Ai, quanto. ai, ai. Não, a gente vai mudar isso já. E outra coisa também, tomar em dias alternados.
Porque quando você tem essa carga maior de ferro sendo consumida, pode ser que o teu intestino comece a bloquear por conta desse excesso. Então, toma em dias alternados essa suplementação, tá? Então, isso é importante e junto com vitamina C para melhor absorver, tá? Isso é bem Isso. importante. Uhum. E aí, o que que eu queria falar bem da caso da Suelen, que é o que a gente queria comentar aqui, né? Que eu trouxe o caso dela aqui, que esse quadro clínico, que era cansaço, nevoeiro mental, irritabilidade e menstruação irregular, tá? A ferritina dela estava em 23 nanogramas por Uhum. ml. O hemograma dela estava sem anemia, ou seja, ela não aparentava uma anemia, mas ela Uhum. estava com um outro cofator lá dentro, que é o RDW, que quem entende de exame vai saber, alto. E isso é um indicativo que tem alguma questão também já de deficiências de ferro se apresentando. O FSH é elevado e a estrogênio e progesterona baixo. Isso a gente vai falar minuciosamente em uma outra live. Hoje a gente vai falar de Tá. ferritina, tá? Uhum. Uma outra coisa também, que quando a ferritina está baixa, tem uma outra hormônio, que é o SHBG, fica alto e a testosterona fica baixa. Ou seja, Tá. ela acaba tendo menos testosterona para poder utilizar. E testosterona é importante para a saúde da mulher também, tá? Então, isso Vamos também fazer acaba só uma influenciando. ressalva bem delicada aqui nessa parte, porque Uhum, geralmente as pessoas acham que testosterona é um hormônio que só importa para os homens, né? E a gente já falou sobre essa questão, né? Inclusive em algumas lives anteriores. Tu podia só comentar bem brevemente, Raquel, a importância da testosterona para a mulher. Principalmente na perimenopausa. Se a gente for falar de uma vida toda, né? Vamos deixar essa parte para depois. Vamos uhum. imaginar na perimenopausa a importância da testosterona para a mulher em perimenopausa. Perfeito. Antes de eu falar isso, uma coisa que chama muita atenção, que a testosterona na mulher, o órgão onde é fabricado testosterona é no ovário. Uhum, Então, isso já mostra que um órgão que é exclusivamente feminino, homens não têm ovário, é onde a testosterona, a maior parte da testosterona da mulher é fabricada, para ver o quanto é importante. Então, ele participa, claro, junto com o estradiol também, que é importante, mas ela participa nos neurotransmissores que estão ligados com a questão da novidade, onde a gente procura esse impulso da nossa vida, entende? Então, uhum, a testosterona na mulher, ela tá mais nessa questão, sabe? Ajuda também na parte de anemias, né? Então, uma testosterona que está em valores normais, o teu tecido vermelho está se regenerando de uma forma mais eficiente e a probabilidade de ter anemia é mais baixa também. Pode-se falar também questão muscular e tudo mais, mas isso o estradiol também atua, né? E tá ligada mais a um monte de outros fatores, assim. Mas a testosterona para a mulher, principalmente, ela tá nesse, ela acaba desencadeando, né, fatores que te busca de novidades, assim. Então a gente tá com a gente fala da libido, mas não é a libido, dessa libido sexual pervertida. vontade, eu digo que é vontade de viver, sabe? A vontade Vontade de de ir pro viver. mundo, a Exato, vontade de exato, fazer as coisas, a vontade de ver o que que é o novo, a vontade de, sabe, de sair daquela exatamente, mesmice. Eu acho que é isso que é a testosterona na vida da mulher, entende? É quando a gente se exato. desafia, sente esse impulso, assim, ó, de tipo, como seria se, né, eu fizesse tal coisa? Aí não fica nesse pensamento e vai, só vai. Exatamente, exatamente. Para o homem é também, mas funciona também, tem outras funções, porque Uhum, daí né, eles têm outras questões dele lá, mas na mulher é mais ou menos isso, assim. Então é importante, sim, a gente precisa cuidar dela, né, para otimizar, principalmente. Não digo nem só de reposição, não é nem isso, mas otimizar o uso dela, né, otimizar o que a uhum, gente tem no nosso organismo. E o ferro ajuda muito nisso. Então, quando a gente tem uma ferritina baixa, a gente acaba diminuindo a quantidade de testosterona para ser utilizada pelas nossas células. E isso tá. acaba também influenciando, piorando. Você consegue ver que é uma cascata, sabe? É uma Uhum. coisa que vai puxando a outra, que vai puxando a outra. Então, tudo está interligado, né? Lembrando sempre que não é uma coisa só, né? Que às vezes Não. não é um ponto, por isso que é tão complexo, né? Fazer
corretamente uma reposição hormonal, por exemplo, né? As questões que precisam ser medidas, avaliadas, testadas, inclusive, né? E ajustadas, elas levam um período. Não é uma coisa do tipo assim, ó, tá aqui, toma isso aqui, entende? Então, acho que é só para a gente lembrar disso, que é uma construção. Né? A perimenopausa é muito a capacidade de observar para si mesma, né? E entender o que que funciona ou não para você e ir testando mesmo, né? E fazendo esses testes, essa curiosidade, colocando em dia a sua testosterona, indo para a vida testar, né? O Sim. que, o que a gente se propõe a fazer mesmo. Exato. E até, curiosamente, um pouquinho antes de eu entrar aqui na live, eu estava conversando com um amigo meu que falou que a mãe dele estava fazendo reposição. Ela já tem Uhum. mais de 50, estava fazendo reposição hormonal, que tinha melhorado alguns sintomas, mas que ela se sentia ainda muito cansada. E aí a Sim. primeira coisa que eu falei para ele foi assim, dá uma olhadinha na ferritina dela, sabe? Tipo, pode Uhum. ser que ali que seja a grande questão desse cansaço dela, né? Porque é Sim. uma coisa que está sempre, sempre controlando. Vitamina D, B12 e ferritina, na vida da mulher principalmente, é algo assim, ó, o tempo todo a gente precisa ficar muito alerta, porque a oscilação deles gera muitos sintomas na gente que a gente não consegue saber se é TPM, se é climatério, se é, enfim, o que que é, entende? Uhum. Então, tem que ficar ligado mesmo, sabe? E aí, eu continuando no caso da Suelen, além disso, ela tá com a hemoglobina glicada, que também falaremos disso numa outra live, Uhum. acima do limite, ou seja, ela tá com uma resistência insulínica, né? Que é a que a gente fala assim, aquela Tá, pré-diabetes, assim, sabe? tá, Então, a gente também vai precisar falar sobre isso em outro momento, mas isso já é um indício de que também está bloqueando a absorção de ferro nela. Por tá. isso também está piorando. Então, ela está com todas essas questões nela, né? O que, que seria a nossa conduta do ponto de vista físico, puramente físico, né? Então, a gente vai precisar fazer uma suplementação com ela, como eu falei, em dias alternados, né? E ajustar a alimentação para depois manter, para não ter que ficar refém de suplementação Da e também suplementação? não, e também para absorver a suplementação, porque se você não ajusta a Sim. alimentação, você não absorve a suplementação, tá? Uhum. Ajustar algumas outras questões do metabolismo dela, assim, também que a gente vai abordar em outras lives, e reavaliar de novo esses exames a partir do momento que você começa as intervenções, de 8 a 12 semanas. Por quê? Uhum. Porque se isso não melhorar, a gente precisa pesquisar daí alguma outra doença, alguma outra coisa, que eu não acredito que seja o caso dela, tá? Mas aí tem Uhum. pessoas, né, que daí possuem alguma mutação genética que não consegue absorver, daí precisa ser via endovenosa para fazer Isso. essa suplementação, sabe? Então tem outras doenças que são, aí precisa ir para médico, né, fazer outras coisas para dar investigada. E uma curiosidade que eu queria comentar é que quando tiver sua ferritina alta e você ainda tiver com esses sintomas, fique ligado, porque pode ser que uma inflamação sistêmica eleva o exame de ferritina de forma falsa, tá? Os exames acabam apresentando uma ferritina falsa. Então, nem sempre uma ferritina elevada, principalmente questões de fígado, tá? Doenças de fígado, assim, acabam também elevando a ferritina de uma forma falsa. Então, não faz muito sentido você estar ali com a sua anemia no limite baixo, que a maioria das mulheres está assim, tá? Eu não conheço até hoje uma mulher que tenha vindo com hemograma, assim, a não ser que ela tenha feito um tratamento recente, mas tirando Sim. isso, geralmente a gente está ali no limite por conta da nossa fisiologia mesmo, que você está cuidando. Então, desconfie se a sua ferritina. Ah, não, minha ferritina está acima de 50. E aí você está com os mesmos sintomas. Desconfie que tem alguma outra coisa atrapalhando esses resultados, tá? Então, eu lembro que até aqui, das nossas anotações para a live de hoje, né? Só relembrando das coisas para a gente prestar atenção de sintomas, né? Então, sinais vermelhos aí. Fadiga persistente, queda e concentração de memória, queda de cabelo e unhas fracas, né? Baixa libido e humor, menstruação intensa ou longa. Então, lembrando sempre que todos esses sintomas aqui a gente colocou como sintomas focados, né, em mulheres em perimenopausa. Na perimenopausa, então, um ou dois sintomas já justificam a investigação. Então, se a mulher estiver mesmo em perimenopausa,
né, um ou dois desses sintomas já é uma bandeirinha aí vermelha, né, para a gente observar justamente para fazer a reposição, não só pela suplementação, como fazer observar essa alimentação para fazer os ajustes justamente para conseguir absorver a ferritina, né? Sim. Então, eu acho que é isso, Raquel. Não sei se você quer trazer mais alguma coisa. A gente falou bastante sobre essa questão, da ferritina com, né, a ligação com a perimenopausa. Então, a Raquel ressaltou muito, né, essas questões hoje aqui na live. A questão da ferritina e como isso pode influenciar a vida, não só da mulher em perimenopausa, mas das pessoas no geral. E, além disso tudo, tipos de ferritina, né? Gente, eu não sabia também, né, que suplementação de ferritina existem diferentes, né? Não sabia dessa questão aí, não. E daí vou conversar depois daqui da live com a Raquel para saber qual que é a correta suplementação, mas foi uma indicação médica, tá, gente? Essa ferritina aqui que eu recebi. Aparentemente, vou ter que dar uma conversadinha com essa médica aqui. É, mas eu acho que é isso. Raquel, existe mais alguma questão com relação à ferritina que tu acha que influencia a vida da mulher, além dessas que tu comentou, que tu mencionou e etc? Eu acho que essas são as mais pronunciadas, assim, né? Tá. Claro que, porque isso eu tô comentando quando os nossos exames de anemia, eles estão, que a gente chama hematócrito, né, ali, quando eles Uhum. estão em valores normais. Porque quando aqueles valores ali já estão muito baixos, isso já é um sinal alerta que Tá. dificilmente você vai passar sem perceber. E aí, de fato, influencia outras doenças muito mais graves dentro do nosso organismo, Uhum. né? Então, isso que eu Tá. falei são aqueles sintomas que aparecem, mesmo quando esses exames aparecem como normais. E aí a gente Tá. fica anos a fio com esse cansaço, com essa intolerância, tipo, Uhum. do exercício, com essa, sabe, com tudo isso, e achando que, não, ou é climatério, ou é normal, ou é estresse. E às vezes Uhum. uma mudança já poderia ter uma boa mudança, assim, sabe? Não precisa, né? Acho que eu tinha botado aqui, ó, não precisa esperar a anemia ficar grave para você agir na sua vida, sabe? Faça. Geralmente eu sou bem, assim, tenho bastante parcimônia na hora de recomendar fazer uma intervenção. Mas nesse caso, eu acho que é sofrimento à toa mesmo, sabe? Não tem por que a gente ficar esperando a casa cair para poder construir e arrumar ela, né? Então, Então, acho eu que é acho que isso. é isso, né, Raquel? Eu acho que é isso. Queria agradecer a presença de todas as pessoas que passaram por aqui, que assistiram a live com a gente. E também gostaria de agradecer a todas as pessoas que vão ver a gente mais tarde. Além disso, para o próximo episódio, número 3, que é semana que vem, segunda-feira, às 19 horas, também, mesma coisa, a gente vai apresentar, então, a primeira sugestão de mudanças para a Suelen colocar em prática. Então, a gente vai para a prática, né? Para a travessia na prática, então. E dentro de todas as observações que a gente fez, a gente vai trazer a primeira sugestão, então, de algumas coisas para a Suelen colocar em prática, tanto fisicamente, mentalmente, como espiritualmente. A gente vai fazer todos esse encaixe aí, né, de todos esses lados aí, né, de todo ser humano. E então vem com a gente, questione, né, todas essas questões que a gente está trazendo, e daí a gente vai fazer então o acompanhamento com a Suelen para ver quais são as mudanças que ela consegue observar. Tá bom? Até Um semana que vem. beijão, Raquel. Muito obrigada e até semana que vem a gente se vê. Beijão. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.